Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui para o canal Saberes Psíquicos. Já se inscreveram? Isso mesmo, já curtiram, comentaram o nosso vídeo? Já foi lá no Instagram? Nós também temos vários reels, né, Cris? Isso lá no Instagram. mesmo. Olha, ative o sininho de notificação para você não perder os nossos vídeos, ok? Ajuda a gente lá. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Em outro vídeo, nós falamos um pouquinho sobre o conceito de feedback, a importância do feedback nas nossas relações interpessoais, nas empresas, mas hoje nós vamos aprofundar mais no feedback em relação à avaliação de desempenho, que é uma política essencial, né? A avaliação de desempenho é uma política essencial de manutenção do colaborador nas organizações e é extremamente importante a ferramenta feedback para que o colaborador conheça como está o seu comportamento, o que ele pode modificar, o que ele pode aprender. E quando a gente fala em aprendizado, nós falamos do famoso chá. Isso. Né? O que é o chá na área organizacional? C, conhecimento, H, habilidade e A, atitude. Então, nós precisamos entender esses elementos, entender esses conceitos para poder avaliar o comportamento de um sujeito, o desempenho, e assim entender. Ele precisa desenvolver, então vamos trabalhar com a política de treinamento, né? Ele precisa de algum treinamento técnico específico para ele ter uma habilidade maior para poder desenvolver a função na qual ele está atuando. Então vamos trabalhar com treinamento comportamental. Isso mesmo. Né? Então é algo muito importante, né, Cris? Não, é fundamental. Quando a gente defende muito a questão do feedback, justamente por isso. Porque o feedback é uma ferramenta que a gente vai usar em várias outras ferramentas da área de RH. Então, assim, quando a gente se propõe a fazer uma avaliação de desempenho, primeira coisa que precisa pensar no feedback. É a última etapa, mas é a principal, eu diria, Lívia. Porque não adianta eu fazer uma avaliação de desempenho do colaborador, ou seja, fazer todo aquele procedimento de todo mundo avalia, se for a 360, um avalia o outro. Ok, fizemos uma avaliação sistêmica da Lívia, por exemplo. Ok. E o que eu vou fazer com isso? Se eu não dou feedback, a Lívia não vai ficar sabendo como foi a avaliação dela. Portanto, se eu identifiquei que precisavam ser melhorados, mudados alguns tipos de comportamento, e eu não falar para ela, ela vai mudar? Não, não vai mudar. Ela vai melhorar? Não. Então, acaba tirando fazendo com que a avaliação de desempenho não tenha sentido. Fazer para engavetar não funciona. Mas, infelizmente, eu digo para você, a grande maioria das empresas faz isso. Faz e a avaliação fica só, o resultado da avaliação fica para os gestores. Eles não passam para os colaboradores. Então, não faz sentido nenhum. Porque a partir do momento que eu faço a avaliação e aí sim chego e vou dar feedback para o meu colaborador, como a gente falou em outro vídeo, cuidado com o feedback. A pessoa precisa estar extremamente preparada para dar o feedback e também preparada para receber o feedback, certo? Então, fiz a avaliação de desempenho, vou dar o feedback para a Lívia. Vou dizer a ela tudo o que foi avaliado, os comportamentos que são positivos, que ela precisa continuar desenvolvendo, que ela precisa continuar fazendo, e os comportamentos que precisam ser melhorados, certo? Ou seja, as competências que ela precisa melhorar. Aí, a partir disso, a gente conversa com o colaborador, discute com ele sobre isso, e aí vem o quê? O plano de ação. Sim. Que é fundamental. Por que é fundamental? Eu costumo comparar o feedback, a avaliação de desempenho com quando você está com uma dor de cabeça, por exemplo. Você vai ao médico. Faz um monte de exames, ou seja, faz a avaliação de desempenho, a comparação é essa. E aí, o médico chega para um diagnóstico, fala, olha, Cristina, você está com um problema neurológico. Ok, tá bom. E aí? E aí nada. Isso vai fazer com que eu melhore? Não, não vai. Não vai melhorar. O que vai melhorar? O plano de ação, ou seja, o tratamento que é dado depois. Então, o plano de ação é esse, o tratamento que é dado
quando você faz o diagnóstico de que o seu colaborador precisa mudar alguns comportamentos. Então, assim como o médico, eu, enquanto gestora, vou auxiliar, vou trazer esse plano de ação, ou seja, planejar por um tempo, né, 3, 6 meses, como nós vamos fazer para melhorar aquele diagnóstico, para alterar aquele diagnóstico, certo? Aí, dentro disso, o diagnóstico dentro de uma empresa seria como, né? Quando eu trago esse plano de ação. Para que eu mude o comportamento de um colaborador, eu tenho algumas estratégias, algumas ferramentas. O treinamento e desenvolvimento, por exemplo, é uma ferramenta magnífica para que a gente faça isso. Ele pode ser tanto técnico quanto comportamental, como a própria Lívia disse, certo? Então, se eu quero mudar um comportamento, uma competência comportamental, eu dou um treinamento comportamental. Se eu quero mudar alguma competência técnica, eu dou um treinamento técnico, certo? Então, nesse tempo, a Lívia vai ter a oportunidade de desenvolver aquelas competências. Depois, vencido o prazo, qual é a ferramenta que a gente já veio falando que vai nos ajudar? A avaliação de desempenho. Sim. Uma nova avaliação de desempenho para que possa verificar se teve resultado aquele plano de ação ou não. Sim, porque precisa, né, Cris, essa instrumentalização, aferir se realmente foi efetivo um treinamento, uma situação de uma educação corporativa, né, um desenvolvimento específico, uma política de desenvolvimento específico que a organização aplicou. Senão fica muito no automatismo, né? Sim, fica. Ctrl+C, Ctrl+V, faz, trabalha, às vezes faz um treinamento só para cumprir protocolo, né? Mas essa questão do plano de ação é essencial. E acompanhar qual que é a periodicidade, né? É trimestral, é semestral, é anual. Precisa desse acompanhamento. É o que nós fazemos, por exemplo, com os alunos. É dividido em 3 momentos e avalia. Não fui bem no primeiro momento, então eu preciso melhorar, estudar mais no segundo. Né? Então, nós somos regidos pelo comportamento. O comportamento é uma forma da gente aferir, da gente avaliar, entender. Porque cada um tem uma subjetividade, uma individualidade, né? Então, é complexo. E é importante entender que é uma parceria. A responsabilidade do plano de ação é tanto da empresa quanto do colaborador. Certo? A empresa precisa auxiliar, precisa dar o suporte, mas o colaborador também precisa da parte dele, de querer essa mudança de comportamento, de desejar essa mudança é muito de comportamento. Importante. Muito importante, porque a empresa, né, ela tem a sua política, a sua cultura, mas ela é constituída por indivíduos, né? Sim. Então, o indivíduo tem que pensar que ele também faz parte dessa política, dessa história, dessa própria cultura. E não ter tanta resistência, né? Tem tantos colaboradores que têm tanta resistência. Quando fala que vai avaliar, tem pessoa que nem dorme à noite. Porque vai avaliar. Avaliação de desempenho. Ferramenta. Só que hoje nós temos muitas ferramentas, alguns softwares desenvolvidos, tecnologias que nos amparam, que nos ajudam. E que não foca só na figura do gestor, em uma avaliação vertical, só o gestor que avalia. Hoje existem pares, colegas de trabalho que avaliam, colaboradores de outros setores que estão diretamente relacionados com as nossas tarefas, que também podem contribuir. Então, a gente tem que pensar que o feedback é uma ferramenta que nos ajuda. Se você quer emagrecer, sobe na balança e vê lá o seu peso, aquele peso ali, embora às vezes não é o que você desejava, é um gatilho, é um motivo que faz você buscar, às vezes, uma ajuda de um nutricionista, de um médico, né? De um profissional de educação física. E, na realidade, é o feedback do comportamento que você teve naquele período de tempo. Né? O peso é o feedback. Eu tô com tantos quilos, por quê? O que eu fiz para chegar até aqui? E agora, o plano de ação, o que eu posso fazer para chegar onde eu quero? Sim. Então, é fundamental ter essa visão. Muito importante. Certo? Então, conseguimos convencer vocês da importância do feedback e a relação do feedback com as demais ferramentas de RH, que no caso nós falamos da avaliação de desempenho e do treinamento e desenvolvimento. Acho que sim, né, Lívia? Sim, né? Gente, obrigada por estar até aqui com a gente. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.